Graça e paz, queridos. Glória a Deus, estamos juntos. Mais uma imersão abençoada. Quinta-feira chegou. Imersão, começando nessa noite abençoada. Que a paz de Cristo esteja contigo, que a paz de Cristo esteja com a sua família, com o seu lar, aonde você estiver, se você estiver no carro, se você estiver agora na sua casa, se você estiver no seu trabalho, estiver reunido com a sua família, o importante é que a paz de Cristo inunde o teu ser. Nós somos a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, Taquara, lá na Medida dos Mananciais 995, mas com dias contados para mananciais. No final a gente te conta algo surpreendente que Deus fez. A gente vai estar mudando de endereço, mas isso eu vou deixar para avisar lá no final. Sejam bem-vindos, essa é a nossa imersão de hoje. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Você que está nos assistindo, começa a compartilhar aí no grupo, por favor. Você que está aí assistindo a gente, começa a compartilhar com seus amigos, começa a enviar para todo mundo aí, por favor. Deixa eu ver quem está aqui online conosco. Deixa eu dar a paz do Senhor Jesus. Aqui quem estiver online. Irmã Rosane Souza Cachoeira, que Deus abençoe. Vai distribuindo aí, queridos. Vai compartilhando em nome de Jesus aí. Deixa eu compartilhar aqui no grupo das mulheres. Deixa eu enviar lá. Cadê a mulherada do grupo? Grupo das mulheres. Escola Bíblica Dominical, todo mundo junto. Grupo dos homens. Cadê o povo? Vamos chegando. Vamos chegando. Tô disparando aqui para todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos embora. Vamos que vamos. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite? A gente já vai começar a nossa imersão. Já deu tempo de você pegar a sua Bíblia para a gente começar a orar, para a gente começar a adorar ao Senhor, para a gente começar a agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito e há de fazer sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos pelo teu agir, pelo teu poder, pelo teu manifestar. Te louvamos porque Tu és Deus, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Te louvamos porque Tu és lindo, Deus, porque Tu és o Deus que provê todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado por nos abençoar. Muito obrigado, Senhor, por estar a cada dia mais abençoando a vida da Tua igreja. Te pedimos agora, nesse momento de imersão, fala conosco, Espírito Santo. Vai ministrando aos nossos corações, que possamos receber mais de Ti, Senhor. Abençoa todos aqueles irmãos que estão online. Abençoa seus familiares. Abençoa seus trabalhos, Senhor. A vida de cada um, ministério de cada um, Senhor, vai abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor. Convido a você, nós vamos falar nessa imersão sobre algo muito profundo, e é um tema que você já conhece, é uma passagem bíblica que você já leu, eu tenho plena convicção disso, mas vamos tentar mergulhar um pouco mais fundo, porque a Bíblia diz que existem mistérios que ainda não foram revelados. Então que nessa noite o Senhor revele um pouquinho mais dos seus mistérios para conosco. Amém? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Enquanto isso, deixa eu entrar aqui para ver quem está junto com a gente. Tia Mira, que Deus abençoe. Tia Lídia, graça e paz. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Tadeu, graça e paz, que Deus abençoe. Vamos entrar. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler junto com os irmãos do verso 23 ao verso 27. A gente vai estar falando sobre Jesus acalma a tempestade. E aí, mas é um texto que conhecemos, um texto que a gente está cansado de ler. Quando eu fui ler esse texto, o Senhor foi me levando para alguns detalhes
nesse texto e a gente pôde encaixar dentro da nossa vida. Nós conhecemos a tempestade, sabemos da tempestade, mas a gente vai falar sobre o tempo, sobre o dia, como foi o dia, até chegar a hora da tempestade. Vamos entrar nisso? O Senhor me levou para esse detalhe, como foi o decorrer do dia até chegar o momento da tempestade. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao verso 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Graças a Deus, Senhor, abençoa a tua palavra. E agora a gente entra no tema da imersão de hoje. O milagre que Jesus acalma a tempestade, ele está registrado nos evangelhos sinóticos. Ele está registrado em Mateus, ele está registrado em Marcos e em Lucas. Esse milagre revela uma forma maravilhosa da completa divindade de Cristo. O verdadeiro Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Verdadeiro Deus, cujo poder se estende a todas as coisas. Eu tenho um fato aqui muito interessante. Percorreu-se o dia, porque nós vamos ver que Jesus apazigua a tempestade, só que isso não ocorre logo pela manhã. Isso vai ocorrer no decair da tarde. Então a gente vai falar sobre isso, o decorrer do dia. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus acalma a tempestade simplesmente porque ele é Deus. Jesus, neste texto bíblico, a gente vai refletir sobre esse milagre. O milagre de acalmar a tempestade, o milagre do controle do tempo, o milagre de ver como o estado daqueles discípulos e alertá-los que não se perde o controle em absolutamente nada, porque Deus é o dono de todas as coisas. Quantas vezes nós achamos que as coisas estão fora do nosso controle? E aí o nosso emocional se abala porque não compreendemos que tudo está sobre o agir e o poder de Deus. Quantas vezes o nosso emocional se abala quando chega a tempestade de uma conta que tem que pagar, dos problemas que começam a fluir como ondas que começam a cobrir o barco, preocupações começam a fluir uma atrás das outras, porque nós não temos o controle, e é esse o mistério de Deus. O homem não pode controlar o tempo, mas Deus pode. Começa aí o mistério. Nós não podemos controlar muitas coisas nas nossas vidas, mas Deus pode. Mas, infelizmente, o nosso ser, o nosso emocional toma conta de cada um de nós e esquecemos que Deus pode. A conta venceu, o desespero bateu, eu não sei o que fazer, perdi meu sono, o emocional me tomou. Ei, quero te dizer uma coisa, Deus pode. E Deus vai fazer, no tempo dele. Porque no meio da tempestade, ele está dormindo.
Mas mesmo dormindo, ele não perde o controle. E aqui, quando eu falo que Deus está dormindo, você vai dizer, mas a Bíblia diz que Deus não dorme. Eu falo da natureza humana de Cristo. Aqui, Cristo homem dormia, mas Cristo Deus controlava o tempo. Entendeu o mistério? Enquanto você está dormindo, querido, Deus está controlando o tempo. Se acalma na tempestade. Se acalma na tempestade. A tempestade é necessária. Precisamos passar pela tempestade porque faz parte do processo. Existe um motivo para ter tempestade. Você vai crescer. Existe milagre da tempestade. Existe salvação da tempestade. E a tempestade é o processo para Deus agir no milagre da tua vida. Vamos continuar. Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos num barco, com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Então eu tenho um barco, eu tenho um caminho. Prestem atenção. Eu tenho um barco e eu tenho um caminho. Eu tenho um meio de transporte que passa por aquele caminho. E o caminho é o mar da Galileia. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando às multidões que o seguiam e curando doentes do lado ocidental do mar. Preste atenção numa coisa. Existe um caminho que você tem que percorrer. E a vida do crente é uma vida que é focada a servir a Deus. A tempestade, ela não vai surgir quando você aparentemente achar que ela está começando a dar os seus sinais. Não. A tempestade vai surgir quando você estiver cansado. Tá entendendo? Porque aqui a Bíblia não mente. A Bíblia vai mostrar que Jesus percorreu todo um lado. Ele foi primeiro curar enfermos, ele foi primeiro pregar o evangelho, ele foi primeiro levar a palavra de salvação, depois ele precisava atravessar para o mar da Galileia. Aí surgiu a tempestade. Querido, a tempestade não vai surgir quando você está 100% firme. A tempestade vai surgir justamente quando você estiver cansado, quando você estiver calejado, depois que você tiver apanhado muito. Sabe por quê? Esse é o momento da prova da tua fé. Enquanto você estiver esperando a tempestade, ela não vai chegar. Ela vai chegar quando você não estiver esperando. Porque Jesus está sempre querendo nos surpreender. Nós não surpreendemos Deus, mas Deus nos surpreende o tempo inteiro. A tempestade vai chegar quando você não tiver o dinheiro. A tempestade vai chegar quando você não tiver o recurso. A tempestade vai chegar quando você achar que não tem saída. Sabe por quê? Porque até onde você pode ir, Deus vai permitir. Mas vai ter um momento que não vai dar mais. Que as suas forças não dão mais. E aí o poder de Deus vai se manifestar onde? Na tua fraqueza. É nessa fraqueza aí que Deus quer se manifestar. E ele vai se manifestar justamente quando a tempestade chega, quando o teu ser já está cansado. Quando você diz, Senhor, eu não tenho mais força. E Jesus vai dizer, ainda tem a tempestade. Tem a tempestade ainda para você passar. Então, no final da tarde, depois que Jesus pregou, depois que Jesus curou, depois que fez muitos milagres, no final da tarde, ele entra no barco. E aí, ele entrou no barco acompanhado dos seus discípulos. E ele ordena para que partisse para o outro lado. Naturalmente, nesse momento, estavam todos fadigados. Estavam todos exaustos. Porque passamos o dia pregando o evangelho. E rapidamente
Naturalmente, com toda essa fadiga, Jesus vai, puxa aquele travesseiro abençoado e vai descansar, porque o ser humano está pedindo um refresco, um descanso. Eu estou muito cansado. Aquele dia de obra me pegou, eu estou muito cansado. Fiquei o dia inteiro na obra hoje, preciso descansar. Tem tempestade chegando. Jesus rapidamente adormece na polpa da embarcação. E Jesus e os seus discípulos, quando eles partem para aquele outro lado, a gente vai ver no decorrer da parábola, quando você for lendo, você vai ver que existia necessidade de passar para o outro lado, de encarar toda aquela tempestade, porque existia em Decápolis uma alma atormentada pelo maligno que precisava ser liberta. Tempestade na vida do crente é para ensinamento. Tempestade na vida do servo de Deus é para crescimento. Tempestade na vida do servo de Deus serve também para resgatar outras almas que estão passando por tempestades piores e necessitam do agir de Deus através da nossa vida. Somos canal de bênção para os outros. Tempestade é local de preparo para que você possa abençoar outras vidas que nessa hora podem estar passando pelo mesmo problema que você está passando e o desespero está tomando conta e está muitas vezes querendo se suicidar. Enquanto nós temos um Deus Todo-Poderoso, a gente pode correr para o joelho, orar e clamar pelo nome do Senhor e Ele vem, porque quando clama, Ele vem. Tempestade é para nos ensinar, para nos dar força, para que a gente possa levantar a mão do outro. Porque atravessando aquela tempestade, lá em Decápolis, tinha um endemoniado gadareno. E se não fossem até lá, como é que aquela alma seria salva? Ia continuar por quantos anos atormentada pelo maligno? Quantas almas estão esperando esse teu momento de preparo, esse teu momento de tempestade, para Jesus começar a te usar? Querido, não desista da tempestade. Encara a tempestade, porque ela é momento de preparo de Deus na tua vida. É momento de maturidade, é momento de crescimento. Quanto esses discípulos não cresceram com a tempestade? Ei, acorda! Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É esse que está te preparando. Porque se você não tem fé para uma tempestade, como é que você vai ter fé para encarar a vida que Deus tem preparado para você? O chamado que Deus tem preparado para você? Ou você acha que o seu chamado não vai ter tempestade? Você está sendo forjado, querido. Você está sendo preparado para algo maior. Se nessa tempestade a Bíblia diz que as ondas cobriam o barco, imagina o agir de Deus na sua vida, o quanto Deus tem para fazer na tua vida depois que você passa por esse preparo. A tempestade é preparo. Você está sendo forjado, você está sendo moldado. Porque quando você sair dali, é direto para pregar o evangelho, é direto para resgate de almas. É direto ensinar para outros que, olha, eu sobrevivi, você pode sobreviver também. Eu passei sede, eu passei fome, eu passei desespero. Eu passei aperto financeiro, mas sobrevivi. Então se eu sobrevivi com Jesus, você também pode sobreviver. Ergue a tua cabeça, levanta a tua cabeça e diz: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem é esse que até para a dívida, porque até a dívida lhe obedece? Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu não sei o que fazer, mas o meu Deus sabe. Eu não sei o que agir, mas o meu Deus tem como agir. Eu não sei como conseguir, mas o meu Deus sabe todas as coisas. E Ele está dizendo hoje: levanta a tua cabeça, homem de pouca fé, eu tô contigo. Eu jamais vou te abandonar. A maior parte da população daquela área de Decápolis era formada por gentios. Mas foi também ali, do outro lado
do lago, na sua margem oriental, que aquele homem apareceu possesso de demônios e foi liberto pelo nome do Senhor. Aqui, se você continuar lendo, lá em Mateus mesmo, no verso 28, vai dizer: e tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante daqueles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram da manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. A gente vai ler até aí, mas depois você pode continuar lendo a passagem bíblica. O que eu quero trazer à existência para você aqui é o seguinte: tudo que está tirando a tua paz, tudo que está te atormentando, essa tempestade que você está passando, tudo isso é preparo, querido, porque existe um chamado para você, existe um legado para você, existe algo de Deus para você, e o diabo sabe disso, e ele vai tentar tirar a tua paz através das adversidades, mas creia, Deus não perdeu o controle de nada, porque depois que você atravessa a tempestade, existe um povo precisando ouvir a palavra, existem almas precisando do resgate de Deus, existe almas necessitando ouvir da parte de Cristo, e você, meu irmão, você, minha irmã, é esse instrumento de Deus que foi forjado na tempestade, que foi preparado na tempestade, que está sendo levantado em plena tempestade para levar esse evangelho a muitos. Não deixa a tempestade te intimidar. Não tem mais tempo para ficar intimidado com a tempestade. Precisamos levantar nossas bandeiras. Jeová inicia a nossa bandeira. Precisamos estar prontos, porque existem muitas almas para serem resgatadas para o reino do Senhor. Já está na hora de Satanás perder essas almas e esses nomes serem escritos no livro da vida. E para isso necessário é que passemos pela tempestade, porque a tempestade vai nos forjar. Tempestade vai nos forjar. A paz, Dani, que Deus abençoe. Você está entendendo? Tempestade vai fazer a gente crescer. Chega de ficar abalado com as ondas, porque nós temos o Deus que controla tudo. Vamos continuar aqui. Na verdade, as tempestades repentinas são características básicas daquela região. Eu anotei isso. O Mar da Galileia é um grande lago que mede 21 quilômetros de comprimento e 40 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e aproximadamente mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Uma geografia bíblica purinha. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente que fica na superfície do lago. E durante o verão, a temperatura do lago passa facilmente para 30 graus centígrados. Então, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago, se encontrando com o ar gelado, faz o quê? Faz aqueles redemoinhos. E águas do degelo do Monte Hermon. Resultado, choque térmico, porque se eu tenho ar quente, ar frio, eu tenho choque térmico. Se eu tenho choque térmico, eu tenho uma onda grande de tempestades. Eu tenho uma onda grande de redemoinhos. Então volta aqui, vamos voltar para o âmbito espiritual. Se eu estou tendo choque térmico da minha vida, é ar quente se levantando de um lado, é ar frio se levantando do outro. Eu tenho aquela tempestade de problemas pairando na minha vida. É problema no trabalho, é problema em casa, é filho, é marido, é igreja, é ovelha. Tá
tudo, que esse redemoinho ao mesmo tempo. Nesse redemoinho, Jesus está lá dormindo. Olha que maravilha. Porque ele está contigo na tempestade, querido. Você tá no meio disso tudo num barco pequeno. E agora já findou o dia. Ei, que delícia. Já findou o dia. O barco é pequeno, o barco tá cheio, eu tenho responsabilidade, eu tenho que coordenar a minha casa, meus filhos dependem de mim, minha mulher depende de mim, a igreja precisa de mim, como é que eu vou fazer, Jesus? E já caiu o dia, já é noite, e esse vento de um lado, esse vento do outro, essa tempestade do lado, é a irmã ligando pedindo oração, é irmão ligando querendo fazer gabinete, é outro irmão ligando querendo isso, pastor, a areia não vai dar, meu Deus, o irmão tá passando por prova, o irmão lá do outro lado precisa de oração, o que a gente vai fazer como igreja? Eu digo para você, Jesus está dormindo no barco, e a tempestade, ó, tá vindo veemente, gostei dessa palavra, vindo veemente para cima da igreja. Vamos ver o que acontece. Vamos aqui na palavra. Enquanto Jesus dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa pequena da embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Quantas vezes, e aí eu te pergunto, quantas vezes nós, eu, você que está nos assistindo, a igreja está nessa situação? Eu vou repetir, porque como disse nosso pastor, é didático. Enquanto Jesus dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa pequena da embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Olha aqui, querido. O que a gente falou lá no início? Não fuja do processo. Deu para compreender? O processo se faz necessário para o nosso crescimento espiritual e para forjar a tua armadura. Os discípulos estavam tentando de todas as formas fugir da tempestade, mas a tempestade era necessária. Dentro da nossa caminhada cristã, as provas, as tribulações, os problemas são necessários, sabe para quê? Para que o poder de Deus e o agir de Deus se manifeste na nossa fraqueza. A tempestade é muita coisa para nós, mas é absolutamente nada para Deus. O problema é muito alto para cada um de nós, mas para Deus não significa nada, é apenas um detalhe. Só que se tornam necessários para que a gente reconheça a manifestação da glória de Deus, para que o homem saiba que nós somos muito pequenos e nós precisamos de Deus, nós necessitamos de Deus, nós ansiamos por Deus, porque o Senhor é superior a tudo, nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus e saber que somos pequenos. Sem Deus não podemos absolutamente nada. Precisamos e necessitamos dele para todas as coisas. E é para isso que o Senhor permite que chegue a tempestade, para nos forjar e para que possamos reconhecer que ele, o Senhor, é soberano e que nós dependemos dele para todas as coisas. Somos pequenos e o salmista diz: quem sou eu, Senhor? Sou menor que um grão para que te lembres de mim. Segura na mão do Senhor, querido. E aqui vamos mais um pouco. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam desesperados. E eles falam: mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós, no desespero, achamos que Jesus se esqueceu da gente? Quantas vezes na tua oração você falou: Jesus, Pai, olha para mim? Quantas vezes você disse isso na tua oração e você se esqueceu que o Senhor está sempre olhando para cada um de nós? Ou você acha que Jesus ia deixar a sua glória,
A sua natureza, o verbo que se fez carne, iria vir de forma humana, tá dentro de um barco para todo mundo perecer, é onde nos leva o desespero. A gente esquece que Deus nos ama a tal ponto que Ele fez uma promessa que jamais iria nos desamparar. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Foi a promessa que Ele fez. Mas a gente, diante do problema, a gente esquece. Muitas vezes. E ficamos iguais os discípulos, desesperados. E aí a gente pergunta: mestre, não te importa que perecemos? Aí o Senhor vai olhar para cada um de nós e vai dizer: você está bem? Você se esqueceu que eu morri? Que eu derramei o meu sangue? Que eu fui lá ao inferno no terceiro dia para resgatar a tua vida e escrever teu nome no livro da vida, e você vai me perguntar se eu não me lembro de ti? Você se esqueceu que o teu nome está gravado na palma das minhas mãos e dali ninguém pode tirar? Você se esqueceu que eu disse que eu te amo e que nenhum do que o Pai me deu se perdeu, e você não vai se perder porque é propriedade minha, propriedade exclusiva, patrimônio meu, você foi lacrado com o meu selo, e você me pergunta se eu esqueci de ti? No desespero a gente faz esse tipo de pergunta para Deus. No desespero, a gente até se esquece do quão poderoso é o nosso Deus. Infelizmente, somos assim. Nossa carne começa a gritar e a desesperar, e a gente começa a perder o controle. Hoje eu não tô legal, hoje eu não tô bem. Mas Deus está lá no barco. Tá lá no barco, olhando para você e dizendo assim: eu tô aqui. As ondas estão subindo, mas eu tô aqui, eu não larguei a sua mão. Eu jamais te abandonarei. Acredita que eu tô junto. É o que Deus está falando. Na mesma hora, Jesus se levantou e repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou e a tempestade acalmou e as águas ficaram absolutamente tranquilas. Querido, tem promessa de tranquilidade no tempo de Deus, não no nosso. Ele vai falar para o vento cessar. Ele vai dar ordem para as águas acalmarem no tempo de Deus, não no nosso. Eu não sei quantas horas durou essa tempestade. Eu não sei se foram alguns minutos que ela durou. Mas a Bíblia, diante do que a Bíblia relata, ela se deu já à noite. Eu não sei que horas que se deu essa tempestade. Mas foi o suficiente para abalar a estrutura de 12 homens. Muitas vezes a tempestade é suficiente para abalar a estrutura de uma família inteira. Até abalar a estrutura de uma igreja. Abalar a estrutura de um casamento. Abalar a estrutura de um relacionamento de pai, filho, filho e pai. Abalar seu local de trabalho. E quanto tempo vai durar essa tempestade? A gente não sabe. Mas uma coisa eu sei. E você como igreja também sabe. Só precisamos tomar posse disso. A tempestade não é maior do que o nosso Deus. E não existe absolutamente nada que tenha mais poder do que o nome de Jesus. Tudo está no controle das suas mãos. E quando eu clamar, eu não vou clamar dizendo: mestre, não te importa que pereçamos. Eu não vou clamar dizendo isto, porque eu sei que o mestre se importa comigo. Porque eu sei que o mestre me ama. Porque eu sei que o mestre está comigo. Quando nós clamarmos, nós vamos dizer: Pai, que se cumpra a tua vontade, Pai. Mas por favor, Senhor, entra com o teu socorro.
Entra com a tua mão poderosa. Entra com o teu agir. Porque eu continuo confiando em ti. Eu tô na tempestade, mas o meu Deus está junto comigo. Eu tô na tempestade, eu olho para o lado, eu não tenho nada. Eu olho para o outro lado, eu não vejo nada. Eu olho para frente, eu só vejo escuridão. Só tem água do lado esquerdo. Só tem água do lado direito. Só tem água à frente. Só tem água atrás de mim. É só água e vento. Vento e água. E o barco não virou, querido. O barco não virou. A tempestade veio, mas ele acalmou a tempestade. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos, porque eles tinham ficado com medo. O medo é um agente paralisador, né? Em seguida, ele repreendeu a todos com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Quantas vezes Jesus nos questiona com isso? Onde está a fé de vocês? Aí a gente olha para um lado, a minha fé está onde? Ah, minha fé está lá no gabinete do pastor, quando ele olhou por mim. Minha fé está lá. Ela ficou lá e eu não consegui trazê-la para dentro de mim. Ficou lá, minha fé. A minha fé está na oração forte da irmãzinha. A minha fé está ali. Ih, minha fé está lá. A minha fé ficou, sabe aonde, pastor? Ou sabe aonde, igreja? Onde é que ficou minha fé? A minha fé... Ih, nem sei. Minha fé ficou no culto de domingo. Quando acabou o culto de domingo, ela ficou lá sentada. Eu fui para casa e ela ficou lá sentada no banco. A pergunta de hoje: onde está a tua fé? A sua fé não pode estar ligada à fé dos outros, ou à fé de terceiros, ou à fé de algum instrumento. É a sua fé. Jesus pergunta: onde está a fé de vocês? Estavam perplexos, estavam atemorizados, estavam aterrorizados, mas ao mesmo tempo eles ficam maravilhados com o agir de Deus. Aonde está a tua fé? A tua fé não pode estar concentrada numa pessoa. A sua fé tem que estar em Cristo Jesus. A nossa fé precisa estar em Cristo Jesus. Necessita estar em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar naquele que é capaz de resolver todas as coisas. E só existe um capaz de resolver todas as coisas. Deus coloca pessoas, anjos na terra para nos dar instruções, para nos ajudar. Mas a nossa fé precisa estar firmada em Deus. A nossa fé precisa estar firmada em Deus. Só há um que é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, o início e o fim, o Cordeiro Santo, aquele que foi morto e reviveu, aquele o qual é dito Abba, Pai, o qual do princípio se fez todas as coisas, o primeiro e o último, aquele que é o objeto de todas as coisas, o qual Paulo diz que tudo se concentra nele e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque a história sempre foi sobre ele, Cristo. É onde tem que estar firmada a nossa fé. Nossa fé precisa estar firme em Cristo Jesus. E não em aqui e acolá ou em algo assim. Não. Minha fé é Cristo. As ondas estão se levantando? Estão. É fato.
A tempestade estava ali, querida. A tempestade existia. Não dá para dizer que não existe tempestade. Existe. Na vida do crente existe tempestade. Pronto, existe tempestade sim. As ondas se levantam? Se levantam. O mar fica revolto? Fica. Existe muitas vezes perda que dói? Existe. Existe muitas vezes palavras que machucam? Existe. Eu tô cansado de apanhar. Vida dura, a gente fica contando moeda muitas vezes. Conta. A vida é dura sim. É dura para aquele que está desempregado. É dura para aquele que está empregado. É dura para aquele que não tem dinheiro. É dura para aquele que não tem como pagar suas contas. A vida é dura sim. Mas a Cristo está conosco em todo o tempo e Ele acalma a tempestade. Eu não vou dizer para você que as ondas não cobrem o mar. Cobrem sim. Perdão, não cobrem o barco. Cobrem o barco sim. Tem ondas às vezes que assusta a gente. Parece que aquela semana só vem problema. A gente já acorda resolvendo o problema, sai de casa para resolver o problema, não consegue resolver o problema e volta resolvendo o problema, mas eu preciso saber que acima dos problemas existe um que até o vento e o mar lhe obedecem. E o seu nome é Cristo. Vamos finalizar? Os discípulos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós temos dois cenários aqui. Dois cenários. Eu tenho Jesus homem que dorme. Durante a tempestade, ele dorme. Natureza humana, cansaço, fadiga. Preguei o dia inteiro, preciso descansar, renovar a bateria. A natureza humana estava cansada, precisava deitar, precisava dormir. Mas eu tenho a natureza divina, que no verbo que se fez carne, trabalha num só homem. Enquanto a natureza humana dormia, quando despertada, a natureza divina acalma o mar e as suas ondas e os seus ventos. Enquanto você está pensando lá nos problemas, na dificuldade, comece a clamar, porque quando eles clamaram, a chave virou. Comece a clamar e ativar o céu a teu favor. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele trabalha para aqueles que nele esperam. Precisamos esperar em Deus. Precisamos esperar em Deus. O Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. A natureza humana de Jesus dormia, mas a natureza divina dele desperta e acalma a tempestade. É hora de despertar o rei. Sabe por quê? Não que o rei esteja dormindo, porque o rei dos reis não dorme. Mas é preciso clamar. É preciso tocar o coração. É preciso abrir as comportas dos céus. É preciso joelho no chão. É preciso coração quebrantado e contrito, porque a Bíblia diz um coração quebrantado e contrito, eu não vou desprezar, eu já estou te cantando qual a senha. A senha é coração quebrantado, contrito, chega no céu. E aí quando chega no céu, o Senhor diz, é hora de acalmar o vento, é hora de parar a tempestade, porque chegou o coração quebrantado, contrito, diante do altar. Não adianta tocar o altar com a sua força, com a força do seu braço. Para tocar o altar, você precisa tirar a sua força e ir com a tua fraqueza. Senhor, vou colocar diante do altar a minha fraqueza. A fraqueza dos discípulos aqui é do medo. Eles estavam aterrorizados, desesperados.
Eles colocaram no altar dele a fraqueza. Porque é na tua fraqueza que ele se faz forte. É na tua fraqueza que ele vai acalmar a tempestade. Não é na tua força que ele vai operar. Ele vai operar na tua fraqueza. E para que você apresente a fraqueza, o coração precisa estar quebrantado. O coração precisa estar entregue. O coração precisa estar contrito. Senhor, a minha fraqueza é o orgulho. A minha fraqueza, Senhor, é a minha língua. A minha fraqueza, Senhor, é esse meu jeito de pensar. A minha fraqueza é aqui, ó. Tô colocando aqui no altar, Senhor, é a minha fraqueza. E tu colocando com o coração quebrantado, Senhor, sonda e conhece. Tu que sondas e conhece o meu coração, conhece o meu deitar e o meu levantar. E mesmo que eu faça a minha cama lá no Hades, tu ali estarás comigo, porque tu conheces o meu coração. E tô te apresentando aberto, Senhor. Tô te apresentando como Paulo diz, diante do espelho, com o rosto descoberto, a minha fraqueza. Agora chega a hora. Você despertou o rei. E o rei, olha, tô vendo fraqueza, mas tô vendo entrega. Tô vendo diante do altar, vou acalmar. O vento vai parar. Tempestade vai cessar. A bonança vai chegar. O socorro tá aqui, ó. Só precisa entregar a ele a fraqueza. Diante do altar. E isso se faz através do clamor. Entrega tudo. Entrega tudo e deixa Deus operar. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Porque do outro lado da margem do rio tinha almas para serem libertas. Imagina o milagre que Deus vai fazer usando a tua vida quando você atravessar a tempestade. Você só está olhando a dificuldade na tempestade. Existe uma bênção para você quando você passar a tempestade. Mergulha nisso hoje, querido. Você lembra que eu falei do tempo? Primeiro Jesus foi pregar. Primeiro Jesus foi ministrar. Foi operar milagres, os discípulos junto com ele, o dia estava lindo, o sol estava brilhando, o vento maravilhoso, mar da Galileia calmo. Quando chegou no final da tarde, todo mundo cansado, moído. Quantas vezes isso aconteceu com você? A notícia ruim chega naquela hora que você já está cansada, moída. Ou então passou um dia tão feliz e no final chega aquela notícia ruim. Chegou no final do dia, chega a tempestade, já beirando a noite. Começou a noite, terminou o dia, entrou a noite. A tempestade chegou. E aí começa a me desestabilizar. Lembra do que aconteceu durante o dia, dos milagres que foram feitos? Lembra do evangelho que você pregou durante o dia? Lembra do que você ensinou durante o dia? Lembra de como Deus te usou durante o dia? E que atravessando o outro lado tem mais de Deus para você. Mas vai ter que passar por aquele processo para chegar no outro lado e ter mais de Deus. Para chegar no outro lado e agir mais com Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família grandemente. Que o Senhor faça resplandecer a luz de Cristo. E aqui a gente encerra essa imersão. E eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Tempestade é só um período aqui, ó. O importante é atravessar do outro lado. Tem mais de Deus. E o inimigo sabe que tem algo mais do outro lado. Quando tem muita dificuldade para você alcançar a bênção de Deus, querido, quando Deus te guia em algo e existe e muitas barreiras começam a se levantar, principalmente para fazer a obra de Deus. Como é difícil muitas vezes a gente fazer a obra de Deus. Todo mundo se levanta. Às vezes o que está dentro de casa se levanta também. Mas tem uma bênção muito grande do outro lado. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que existe milagre para acontecer quando você passar a tempestade. E que Deus vai usar a sua vida, vai usar a sua família, vai usar a sua boca
Vai usar você como instrumento. E o que ele puder fazer para te deter, ele vai fazer. Agora, preste atenção. Muito mais faz Jesus por você. Muito mais faz Jesus pela igreja. Só basta a gente se apresentar diante dele e clamar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. A gente está finalizando aqui. E que eu creio que o Senhor fale contigo a cada dia mais nessa imersão. Que o Senhor continue abençoando a cada dia mais a sua vida. Eu gostaria de orar também pelos irmãos que têm contribuído com a nossa igreja. Nossa igreja agora a gente está mudando, né? A gente está mudando de lugar. Era isso que eu ia falar logo no início. O Senhor está largando as tendas. Glória a Deus por isso. Deus está largando a tenda da igreja e a gente está mudando nessa hora. Só que a gente continua com os nossos... como é que eu vou dizer? Com as nossas responsabilidades. Crente tem responsabilidade para pagar. Crente tem aluguel para pagar. Crente tem conta para pagar. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, querido, a cada irmão, a cada colaborador, a você que sempre esteve do nosso lado. Muito obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado mesmo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Que o Senhor continue, enchendo os teus celeiros, transbordando os seus celeiros. E você que quer nos ajudar a casa do Senhor, você quer continuar contribuindo, você com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua oferta de amor. Os dados bancários da igreja estão aí nos comentários. Tem os dados bancários da nossa igreja, tem a chave Pix da nossa igreja, tem a conta bancária da nossa igreja. Seja bem-vindo em nome de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E se você quer ser um colaborador da nossa igreja, os dados bancários estão aqui, porque isso é para a obra do Senhor, tudo é voltado para a casa do Senhor, tudo que a gente faz ali é para agradecimento do nome do Senhor, de que o Senhor seja louvado. Nós vamos orar aqui agora agradecendo a Deus. Você que tem seu pedido de oração, coloque diante de Deus nesse momento. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Tem mais avisos para dar. A gente quer agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelas colaborações, pelo coração voluntário do povo. A igreja tá se mudando, tá saindo ali da Mananciais, a gente está indo para um novo endereço, mas ainda estamos com culto na Mananciais, tá, queridos? Ainda estamos com culto na Vila dos Mananciais, a gente está indo para um novo endereço. Você quer contribuir de alguma forma? Entre em contato lá com a igreja. Você quer contribuir conosco? Ainda que você não possa doar em dinheiro, mas você pode doar o seu tempo. Glória a Deus, o que a gente quer é povo de Deus reunido, O que a gente quer é povo de Deus lá no mutirão, ajudando. Vamos lá, Senhor, eu vim aqui só para carregar balde. Glória a Deus, querido, a gente quer é o povo de Deus. O povo de Deus, todo mundo junto. Amém? E a gente vai ter também agora, dia 2, o pastor marcou lá um evento de petiscos na igreja, abençoado. Você que ainda não colocou o seu nome no grupo, você que ainda não está participando, se inscreve lá, querido. Coloca lá, sábado mutirão. O pastor colocou aqui, sábado tem mutirão. Vai ter uma mesa de comunhão lá, de petiscos abençoado. Eu vi lá os petiscos das irmãs. Você que ainda não colocou seu nome, corre para colocar. Varões, você que ainda não deu o seu nome lá para contribuição, corre para dar em nome de Jesus, porque a obra do Senhor segue caminhando e nós somos igreja do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por mais uma imersão. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado porque em meio à tempestade tu estás conosco. Tu estás, Senhor, com cada varão, tu estás com cada varoa, tu estás com as crianças, Senhor, tu estás agora com todo o teu povo, com toda a tua igreja. Pai, nós te agradecemos pela Bolsa Apostólica da nossa igreja, muito obrigado. E com isso, a Bolsa Apostólica de todas as igrejas também. Senhor, nós te pedimos, Senhor, multiplica as finanças, multiplica, Senhor, multiplica o dinheiro das igrejas, Senhor, para que possamos pagar toda a nossa responsabilidade. Ó
Deus, tem misericórdia. Toca agora nos corações. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, nos corações dos teus servos. Toca agora nos corações dessas pessoas que estão movidas a nos ajudar. Vai falando com o teu povo. Te pedimos também pelos que estão enfermos. Toca agora. Vai falando, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tendo misericórdia. Senhor, prepara a tua igreja para algo novo. Selar com a obra da Godofredo Viana. Abençoa, Senhor, aquele lugar, porque aquele lugar é teu, Senhor. Existiu uma palavra profética sobre aquele lugar e aquele lugar foi entregue para a tua igreja conforme foi anunciado. Senhor, nós te louvamos. Senhor, agora incomoda cada irmão, incomoda cada irmã, para que todos juntos no só multidão possamos deixar aquele templo arrumado, aquele templo pronto, Senhor, porque nós temos responsabilidades, temos que entregar ali na Mananciais. Senhor, acorda o teu povo para que todos juntos possam ajudar, para que todos juntos possam lá, ó Deus, juntos possamos, ó Pai, organizar todas as coisas com ordem e decência, junto com o teu servo, ser com o teu servo, o pastor Tadeu. Senhor, o teu ungido está lá de manhã, de tarde, de noite. Ele vai para Godofredo, ele vai para Mananciais. Dá força ao teu filho, dá vigor ao teu filho e aos irmãos que estão ajudando. Dá vigor, dá ânimo, Senhor. Ajuda cada um, porque nós estamos levantando a bandeira da vitória para o teu povo. Aquilo ali é casa de oração, casa de entrega, casa de libertação, casa de ajuda, é a casa que vai o teu nome, Senhor, e tu estás naquele lugar. Nós te louvamos e te agradecemos. Abençoa essa mesa de comunhão que haverá no dia 2, abençoa cada contribuição, abençoa as irmãs, abençoa os varões, ser com cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, inscrições. Deixa eu passar para vocês aqui, ó, rapidinho, que o pastor colocou aqui no comentário, vocês que estão nos ouvindo. As inscrições, sábado, multirão, Rua Godofredo Viana, número 500. Sábado agora, dia 29. É 29, sábado, é isso? Dia 29, sábado, multirão, Rua Godofredo Viana, número 500. Dá o nome para a diaconisa Sandra. Diaconisa Sandra, diaconisa abençoada, só dá um nome para ela. É dia 2 de novembro, 2 do mês que vem, 2 do 11, não é 2 do 12, é 2 do 11, mês que vem, tem mesa de comunhão, festival de petisco, aonde? Na Godofredo Viana, amém, querido? Festival de petiscos na Godofredo Viana, dia 2 de novembro. Você ainda não está participando, ainda não se inscreveu? Dá o seu nome lá para a diaconisa Sandra, aproveita esse domingo. Domingo agora vai ter culto, não vai ter escola bíblica dominical, porque domingo é dia de votação, que você vote com consciência, tá? Que Deus abençoe o seu domingo de votação. Então, domingo agora é dia de votação, não haverá escola bíblica, haverá culto. Culto começando às 5 horas. 5 horas começando o culto. Dá o seu nome lá, por favor, para a diaconisa Sandra, você que vai participar do dia do petisco, do festival do petisco no dia 2. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Uma imersão abençoada para você. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Amém? Que Deus te abençoe. A paz de Cristo e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe.